Ora, no tocante às coisas sacrificadas, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, isso é conhecido dele. Assim que, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vê a ti, que tens ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco, induza a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Olá, meus amigos, meus irmãos, amados, queridos. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre um novo tema: ídolos. Ídolos. Imagens, idolatrias, pagãs. Tudo isso que Deus condena para nós, né? A Bíblia está repleta, né? Desde o princípio, a gente estuda a Bíblia e lá está Deus sempre condenando essa prática pagã. Né, sobre esse assunto que nós vamos falar. Não vou pegar pesado também, não, como muitos aí que pregam, né, e que falam, e toca lá na ferida, assim, e deixa muitas pessoas sem muita opção. Mas eu quero falar aqui a verdade para você sobre os ídolos. Mas antes de eu começar a falar para você, deixa um like
para nós, para que o canal possa crescer. Pelo menos um like. Se você não gosta de comentar, não quer comentar, né? Talvez você não domine o assunto, não sabe o que pensar, né? Pode ser, você então não quer comentar, né? Mas deixa aí o link, um like aí para nós, tá bom? Falando sobre idolatria, eu venho do mundo, como vocês já sabem, é idólatra. Eu acreditava, confiava em muitas coisas e, e como idólatra que fui, né? Pode olhar aí o testemunho, tem aí no vídeo. Vocês podem procurar no canal, vai achar o meu testemunho aí completo. Quando eu me tornei um cristão, eu então abandonei essa prática toda e, e passei a estudar as Escrituras Sagradas. E aí a gente começa a estudar a Escritura Sagrada, a Deus abominando, né? A prática da, das seitas, né? Heresias. E Deus até pega bem pesado, né? Com relação aos cristãos, ao povo de Israel, que, que não adorava só a Deus, mas adorava outros deuses, né? Os deuses pagãos. E aí a gente fica, muitas vezes vem aquela coisa, mas da onde saiu isso? Da onde surgiu esses deuses, né? O povo do Egito, o povo de Israel cresce dentro do Egito. O Egito é um país, uma nação idólatra, cheio de ídolos. E é lá que Israel cresce, no meio desses ídolos, dessas idolatrias, naquelas práticas idólatras. Tanto que eles, né, a Bíblia fala para nós, que eles deixaram o Egito, mas levaram tudo aquilo dentro do coração deles com eles. A gente percebe, a gente fica, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas de onde saiu isso? Aí começa a estudar história, quer saber da onde saiu, quem foi que criou, qual foi o Deus que manifestou aí, né, e fez aquele, com que as pessoas fossem formando aí os seus ídolos. E aí a gente, às vezes, até se perde nessas histórias, perde tanto tempo estudando essas coisas, poderia estar estudando a Bíblia, né, aperfeiçoando as Escrituras Sagradas, mas nós partimos para um outro contexto, queremos saber da onde saiu Baal, quem foi que falou que Baal é Deus? É, é interessante, né? E todo mundo quer saber. É, mas que Baal é esse, gente? Satanás que criou Baal e pôs lá no meio do povo. O que é? Feitiçaria, macumbaria, voodoo, é, é tanta coisa.
É tanta coisa. Se eu disser para você que hoje eu não acredito em nada disso mais, eu sou cético, totalmente cético. Não acredito em mais nada disso. Porque a Bíblia diz para mim que só há Deus e uma nação, né? Uma nuvem de testemunhas. A Bíblia não prova que Deus existe. Mas só de a gente parar e pensar, quem foi que criou os céus e a terra? Quem foi que criou os céus e a terra? Foi Baal? Foi Buda? Foi. Quem foi que criou os céus e a terra? Quem foi que criou a vida? Para mim existir, você existir, quem foi que criou? Tem outra. Eu não tenho outra saída. Eu não posso crer em mais nada, a não ser Deus. O único Criador dos céus e da terra. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. E todas as coisas que nela existem. Eu fico impressionado e como ainda há pessoas cristãs, evangélicas, sei lá, que estão aí dentro de uma igreja, que ainda tem medo. Tem medo das coisas do mundo, de seitas, heresias, feitiço, macumba. Como diz o cientista que participava lá no programa SBT, não é macumba, é ciência. Era interessante, eu gostava de ver aquele, né? Eles mostrarem aquelas experiências. Então a gente fica pensando, né? Porque, mas e aí? A própria Bíblia diz, o próprio Deus diz para nós que tudo isso não passa de engano. Paulo, nesse texto que eu li aqui, Paulo ele está dizendo aqui que os ídolos não são nada. Não são nada. Que esses deuses aqui, criados, passa de uma imaginação. Se nós pegarmos a Escritura Sagrada, você vai ver lá. Deus criou os céus e a terra. E aí você continua lendo. Você vai ver que não há criação de deuses. Não há, e não existe na criação de Deus. Só existe ali um momento que aparece o dito cujo chamado Satanás, que influencia, engana Eva, né? Engana o coração de Eva e põe Adão em uma situação de não tinha outra saída para Adão. Entregar a humanidade. Porque essa era a vontade de Deus, que crescei, multiplicai e frutificai. Adão não podia mudar essa ideia. E aí, quando Adão e Eva é expulso do paraíso, do Éden, nascem dois filhos, Caim e Abel. Caim e Abel.
Abel é o cristão verdadeiro. É aquele que tem o coração puro, o coração ligado a Deus. Aprende com seus pais, tanto Abel quanto Caim. Aprendem a invocar a Deus, a adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Mas existe uma diferença entre Caim e Abel. Caim nasce com maldade no coração. Ele também nasce com o coração enganoso. Sabe o que é um coração enganoso? É aquelas pessoas que é cobiçado, é cobiçoso, tem cobiça, tem inveja, tem ciúme. Nas famílias a gente vê isso. A diferença de um irmão para o outro e um filho para o outro. Sempre vai haver alguém mais cobiçoso, mais rancoroso. E Caim é um deles. Enquanto Abel pega seu sacrifício, vai lá, oferece, entrega ao Senhor, o Senhor recebe, né? Move aquele sacrifício. Caim é um cara que quer saber o que Deus faz com aquilo. E Caim fica vigiando o seu irmão fazer o sacrifício para ver o que acontece. Então Caim chega, ele fica ali, sabe aquele sujeito que, né, é igualzinho aquele sujeito que dá 10 centavos de esmola e quer saber o que é que está fazendo. O que o sujeito vai fazer com aqueles 10 centavos? Se ele comprar um pão, um leite, alguma coisa para comer, ele fica feliz. Valeu a pena dar os 10 centavos para ele. 10 centavos. Não é nada. Talvez menos que aquela moedinha que aquela viúva deu lá no templo e que Jesus elogiou. Mas se esse sujeito comprar lá um cigarro, uma droga, uma cachaça, aí vai, não, eu nunca mais dou nada para esse cara. Nunca mais. E se você olhar para a recomendação de Jesus, ele diz assim, dê e não olha quem. O coração cobiçoso é o coração mesquinho, o coração é mesquinho. Então ele ficava olhando Abel, o que Deus fazia. E ele descobre uma coisa, que Deus não fazia o mesmo com a oferta que ele fazia. E ele então pergunta, por quê? Por que Deus não move a minha? Por que Deus não move a minha oferta? Então ele começa a achar que Deus não gosta dele. Se você pegar o capítulo aqui, você vai ver o que acontece. Vamos chegar lá para nós entender. Gênesis, capítulo
Gênesis capítulo... Tá aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e matou. Antes disso aqui, no capítulo 4, antes disso aqui, capítulo 4, tá? Mas Caim, Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, a gordura, da sua gordura, atentou para o Senhor e para a sua oferta. Mas Caim, para a sua oferta, não atentou a Deus, e irou Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Olha, o Senhor fala com ele, aqui nos versículos 6. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação de ti, para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Presta atenção aqui que Deus falou para ele. E não é só essa parte que Deus fala com ele, não. Ele fala depois também, né? Você vai ler aqui o texto e você vai ver que Deus fala com Caim. Alerta Caim do seu mal, do seu coração cobiçoso, coração de engano. Mas Caim não ouve o Senhor. Sabe por que ele não ouve? Porque ele quer que Deus faça do mesmo jeito. Move o seu sacrifício, como o de Abel. Mas o sacrifício de Abel é diferente. O coração é limpo. Não tem intenções. O coração de Abel não tem intenções. Segundo, intenções, como muitos de nós praticamos as coisas com segundas intenções, assim como o citado aqui, os 10 centavos de esmola, somos intencionais. E Deus sabe disso. Ninguém pode enganar Deus. E aí, quando ele mata Caim, Deus coloca uma maldição sobre a vida dele. E ele abandona Deus, porque já que Deus não me aceitou, eu também não pede perdão. Ele não é um coração de pedir perdão. Além dele ser criminoso, mata, ele não pede perdão, ele não se rende diante de Deus. Aí ele vai e cria uma nação, casa, cria nação. Só que o coração do homem tem uma necessidade, ele precisa de alguma coisa. Deus coloca no homem, né? Ou seja, existe no homem, a partir do pecado, uma coisa que chama sede e fome. É o que a palavra de Deus diz. Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o homem ele tem sede de uma vida eterna. E por causa dessa vida eterna, ele sabe, ele percebe lá
dentro do íntimo dele, que há necessidade de uma adoração. Porque sua alma é seca, sem Deus. A sua alma é faminta, sem Deus. Então você percebe que aí ele cria Deus para adorar. Ele começa a criar Deus para adorar. E esses deuses, né? E todas as pessoas do mundo. Eu posso criar um Deus. Se eu não tivesse um Deus para adorar, eu iria criar um Deus para me adorar. Uma pedra? Ah, eu vou adorar essa pedra aqui. E haveria muitos seguidores para poder me apoiar. Sabe por quê? Ninguém vive sem Deus. Ninguém vive sem Deus. Sem um sobrenatural para aplacar a sua sede, para saciar a sua sede. E isso é rebeldia, porque existe um Deus, mas muitos deixaram de conhecer por causa de Caim, por causa da rebeldia de Caim. Muitos deixaram de conhecer o que Adão conhece, o que Eva conhece, o que Abel conhece, o que Sete conhece, o que Enoque conhece, que essa geração, né, Matusalém, conhece. E Deus cega esse coração puro. Nunca deixou abandonado esse coração livre. Então, quando nós olhamos para uma idolatria, como entender um índio? O índio nasceu no mato, não conhece nada e adora um Deus. Por quê? O homem precisa adorar alguma coisa. O homem, você não precisa procurar história para provar que aquela da onde a raiz desses deuses, dessas imagens, dessas idolatrias. A Igreja Católica sabe muito bem disso que eu estou falando. Ela conhece tão bem o ser humano que ela sabe que todos precisam de algum ponto de fixação. Você já ouviu falar em ponto de fixação? Não? Foco. Você já ouviu falar no foco? O meu foco é Jesus. É a mesma coisa. Tem pessoas que precisam, né, por exemplo, é usado muito esse ponto de fixação de onde eu vim, do espiritismo, macumbaria, isso tudo, que é a vela acesa. É um ponto de fixação. É uma luz acesa. Você não sabe disso. Pois é. Então, é isso que eu quero transmitir para vocês. Você não precisa ficar preocupado com as idolatrias. Falar, isso é tudo, né? Heresia, macumba, feitiço. Isso é tudo que é aquilo que é falado na palavra de Deus, que haverá um dia em que o homem terá fome e sede, mas não é a sede de água, nem fome de comida, mas da palavra de Deus. E eles ganharão por todo
o mundo em busca dessa palavra e não acharão. É uma profecia. Já pensou? Já pensou você querer ouvir a Deus e não ter a palavra? E não saber onde encontrar? Então, irmãos amados, eu sou cético. Não acredito em nada dessas coisas mais. Eu só acredito na palavra de Deus. Porque ela é a minha vida eterna. Ela é a minha luz, a minha lanterna, a minha varinha de cego que vai... Ela é a lâmpada dos meus pés. A razão, só ela pode me levar ao destino. Um destino que eu estou enxergando aqui, ó, com os olhos da carne? Não, com os olhos da fé. Porque eu não sei se eu vou ver Jesus chegando. Mas Jesus está próximo, bem próximo, voltando. E eu tenho certeza que eu vou ver Jesus voltando. Nem que seja pelos olhos da fé. Porque ele disse que ia e foi preparar o lugar para nós. Então, não se preocupe com o que o mundo faz. O mundo faz porque não tem outra saída para ele fazer, né? Ele não quer aceitar a Deus. O que eu posso fazer? Nada. Quer correr atrás dos ídolos? Atrás dos deuses pagão? Uma história que eu lembrei aqui de Corá. Corá, lembra de Corá? Corá é o homem que está na era de Moisés, né? Corá é o cobiçoso, agitador de Israel, agitava Israel, queria cobiçar o lugar de Moisés. Queria ser o líder. Moisés sobe lá e fala, pessoal, fica aí, espera aí, viu? Aí começa a demorar, Corá começa a ir, o Moisés tá demorando, o que tá acontecendo com esse Moisés? Ele deve ter morrido. Ou ele fugiu, largou todo mundo aí, porque já imaginou, né? E começou a agitar o povo. Começou, então, a agitar o povo. Olha o que o Corá arruma, né? E ele arruma muitos adeptos, né? Pessoas que simpatizaram com ele. Não, o Corá tá certo, esse Corá é o cara. E começaram a pressionar Arão. Arão, é o seguinte, você tem que fazer um Deus para nós. Né? Aí, ó, o povo, olha como é que tá o povo aí, ó. O Moisés sumiu, morreu. Nós precisamos de um líder. E vamos fazer aqui um Deus aqui para nós. Porque esse Deus aí já foi embora, porque Moisés foi embora. E aí Deus, e ele incita Arão a fazer, né? Pressionado pelo povo a fazer um Deus para ser adorado, um Deus touro de ouro. Aí ele faz um Deus de ouro e diz pro povo, olha, aí está o seu Deus, o Deus que tirou vocês do Egito. Da onde saiu os seus deuses? Aqui, ó, do próprio coração do homem.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E abençoa aí a todos que assistem ao canal, que sejam abençoados com suas famílias. Que o Senhor possa dar conhecimento a cada um deles, fortalecer as suas vidas e não acreditar em pau, madeira, estrela, lua, sol, em ouro, prata, barro, imagens, mas acreditar no Senhor dos céus, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Que o Senhor possa fortalecer cada um de nós, em qualquer lugar do mundo, abençoando nosso país, né, as nações, os governos, abençoar nossa nação também, né, nossos amigos, nossas famílias, para que tenha muita sabedoria no conhecimento de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.